Bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um tema fascinante e inspirador: 10 razões para crer na Bíblia. Se você já se perguntou por que tantas pessoas ao redor do mundo baseiam suas vidas e sua fé nas Escrituras Sagradas, este vídeo é para você. Vamos examinar evidências históricas, arqueológicas e espirituais que sustentam a credibilidade e a importância da Bíblia. Eu sou o pastor Antônio Rocha. E eu sou a diaconisa Maria Salete. Hoje mergulhamos em cada uma dessas razões, mostrando como a Bíblia não apenas sobreviveu através dos séculos, mas também continua a transformar vidas até hoje. Por favor, curta o nosso vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e comente à vontade. Logo após a vinheta, você vai entender por que a sua vida pode ser mudada por completo. Sua honestidade. A Bíblia é notável por sua honestidade brutal. Ela não esconde os erros e falhas de seus principais personagens. Por exemplo, Jacó, um dos patriarcas de Israel, é descrito como um enganador. Moisés, que recebeu as tábuas da lei de Deus, é retratado como um líder inseguro e relutante, que inicialmente matou um homem e fugiu para o deserto para salvar sua própria vida. Davi, embora conhecido como o grande rei de Israel, é também mostrado como alguém que cometeu adultério com Batseba e, em seguida, conspirou para matar seu marido para encobrir o pecado. Além disso, a nação de Israel é acusada de ser tão má que é comparada desfavoravelmente a Sodoma e Gomorra, Ezequiel capítulo 16 versículos 46 a 52. A Bíblia apresenta a natureza humana como hostil a Deus e prevê um futuro cheio de desafios. Ela ensina que o caminho para o céu é estreito, enquanto o caminho para o inferno é largo. As Escrituras não foram escritas para aqueles que buscam respostas fáceis ou uma visão otimista e simplista da natureza humana e da religião, mas sim para aqueles que procuram a verdade, por mais difícil que ela seja. Sua preservação. A preservação da Bíblia ao longo dos séculos é um testemunho poderoso de sua importância e relevância. Um dos maiores achados arqueológicos que confirmam isso é a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947. Um pastor beduíno encontrou um jarro quebrado em uma caverna ao noroeste do Mar Morto, contendo documentos que haviam sido escondidos por 2 milênios. Entre esses documentos estava uma cópia do livro de Isaías, que é praticamente idêntica à versão que temos hoje na Bíblia. Esta descoberta desacreditou as alegações de que a Bíblia original havia sido perdida ou adulterada ao longo do tempo. Os manuscritos do Mar Morto surgiram como um aperto de mão simbólico à nação de Israel, que estava retornando para casa após milhares de anos de dispersão, e provaram que a Bíblia tem sido preservada com incrível precisão ao longo dos séculos. Sua autorrevelação. A Bíblia é única em sua reivindicação de ser inspirada por Deus. Os autores das Escrituras afirmam repetidamente que suas palavras são divinamente inspiradas, conforme 2 Pedro capítulo 1 versículos 16 ao 21. Se os escritores da Bíblia não tivessem reafirmado a inspiração divina, seria presunçoso de nossa parte fazer essa alegação por eles. Sem essas afirmações, a Bíblia seria apenas uma coleção de mistérios insolúveis reunidos em literatura ética e histórica. No entanto, a Bíblia não é apenas um livro ético ou histórico, ela é a base da fé de milhões de cristãos e judeus em todo o mundo. A consistência dessas afirmações ao longo de toda a Bíblia, combinada com o testemunho de milhões de pessoas que fundamentam sua fé nela, dá credibilidade a essa reivindicação. Seus milagres. Os milagres relatados na Bíblia são fundamentais para a fé cristã e judaica. O êxodo dos israelitas do Egito, por exemplo, é um evento central que demonstra a revelação de Deus a Israel. Se o Mar Vermelho não se dividiu como Moisés afirmou, a autoridade do Antigo Testamento estaria comprometida. Da mesma forma, a fé cristã se baseia na ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo afirma que se Cristo não ressuscitou, a fé cristã é inútil. 1 Coríntios 15 versículos 14 ao 17. O Novo Testamento relata testemunhas oculares desses milagres, e muitos dessas testemunhas morreram como mártires, não por convicções morais abstratas, mas por suas afirmações de que Jesus ressuscitou dos mortos. Pessoas não morrem por aquilo que sabem ser mentira, o que reforça a credibilidade dos relatos bíblicos.
Sua unidade. A Bíblia é composta por 66 livros escritos por cerca de 40 autores diferentes ao longo de aproximadamente 1.600 anos. Apesar dessa diversidade, ela mantém uma unidade impressionante. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia conta uma história contínua e coerente. Ela aborda questões fundamentais da existência humana e oferece respostas consistentes para perguntas como: por que estamos aqui? Como podemos vencer nossos medos? Como podemos encontrar esperança e fazer as pazes com nosso Criador? A coerência das respostas bíblicas a essas perguntas demonstra que, apesar de ser composta por muitos livros, a Bíblia é, na verdade, um único livro com uma mensagem unificada. Sua veracidade histórica e geográfica. Ao longo dos séculos, muitas pessoas duvidaram da precisão histórica e geográfica da Bíblia. No entanto, a arqueologia moderna tem repetidamente confirmado a veracidade das descrições bíblicas. Evidências arqueológicas têm sido encontradas sobre pessoas, lugares e culturas mencionadas nas Escrituras, validando os registros bíblicos. Visitantes modernos de museus e terras bíblicas não podem deixar de se impressionar com a correspondência entre os relatos bíblicos e o cenário histórico e geográfico. Sua validação por Cristo. A defesa mais significativa da Bíblia vem de Jesus de Nazaré. Ele não apenas recomendou a Bíblia com suas palavras, mas também com sua vida. Em momentos de tentação pessoal, ensino público e sofrimento, Jesus citava frequentemente as Escrituras do Antigo Testamento, Mateus 4 versículos 1 ao 11 e 5 dos versículos 17 ao 19. Ele acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus e que ela testificava sobre ele mesmo. Aos seus compatriotas, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. João 5 versículos 39 e 40. Sua exatidão profética. A Bíblia contém profecias precisas sobre eventos futuros. Desde os dias de Moisés, a Bíblia previu acontecimentos que ninguém queria acreditar. Antes de Israel entrar na Terra Prometida, Moisés profetizou que Israel seria infiel, perderia a terra, seria dispersa pelo mundo e mais tarde reunida e restabelecida. Deuteronômio capítulos 28 ao 31. A promessa central do Antigo Testamento é a vinda do Messias, que salvaria o povo de Deus de seus pecados e eventualmente traria julgamento e paz para o mundo. Sua sobrevivência. Os livros de Moisés foram escritos 500 anos antes das primeiras escrituras hindus e 2000 anos antes do Alcorão. Ao longo de sua longa história, nenhum outro livro foi tão amado ou odiado quanto a Bíblia. Nenhum outro livro foi mais consistentemente comprado, estudado e citado. Enquanto milhares de outros títulos vêm e vão, a Bíblia continua sendo o livro mais influente da civilização ocidental. Apesar de frequentemente ignorada por aqueles que se sentem desconfortáveis com seus ensinamentos, a Bíblia permanece como o padrão pelo qual todos os outros livros são comparados. Seu poder para mudar vidas. A Bíblia tem o poder de transformar vidas. Embora alguns possam citar aqueles que alegam crer na Bíblia sem serem transformados por ela, a história está repleta de exemplos de vidas radicalmente mudadas pela palavra de Deus. Os 10 mandamentos oferecem orientação moral, os Salmos de Davi proporcionam conforto em tempos de tribulação, o Sermão da Montanha de Jesus oferece uma perspectiva renovada sobre a vida e a descrição do amor em 1 Coríntios 13 tem tocado muitos corações. A transformação de figuras históricas como o apóstolo Paulo, Agostinho, Martinho Lutero, entre outros, bem como de nações inteiras, demonstra o impacto profundo e duradouro da Bíblia. Você não está sozinho se tiver dúvidas sobre a confiabilidade da Bíblia. Jesus prometeu ajuda divina àqueles que buscam a verdade, dizendo: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. João 7 versículo 17. A Bíblia nos mostra a necessidade do perdão que Cristo assegurou por nós e nos convida a desenvolver um relacionamento com Deus. Se você ainda não tem um relacionamento com Deus, leia Romanos 3 versículo 23 que afirma que todos pecaram. Em 6 versículo 23 está escrito que o salário do pecado é a morte espiritual e em 10 versículo 13 nos diz que todos os que invocarem o nome de Jesus serão salvos. Para aceitar a oferta de vida eterna, ore da seguinte maneira:
Querido Deus, reconheço que, ao longo da minha vida, muitas vezes me afastei do propósito para o qual tu me criaste. Sei que não sou a pessoa que tu desejas que eu seja, e que, por meus próprios méritos, não consigo alcançar a santidade e a justiça que tu requeres. Creio de todo o coração que Jesus Cristo é teu Filho, enviado ao mundo como nosso Salvador. Acredito que ele viveu uma vida perfeita, morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos, confirmando a veracidade de todas as tuas promessas e a vitória sobre a morte e o pecado. Neste momento, coloco minha confiança em Cristo, aceito seu sacrifício como a única maneira de obter o perdão pelos meus pecados. Confio nele para receber a nova vida espiritual que tu ofereces e a promessa de uma eternidade ao teu lado. Senhor, peço-te que entres em meu coração, transformando minha vida de acordo com a tua vontade. Ajuda-me a seguir teus ensinamentos e a viver uma vida que honre a ti. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Esperamos que este vídeo tenha iluminado algumas das razões pelas quais milhões de pessoas ao longo da história colocaram sua fé na Bíblia. Desde sua honestidade brutal e preservação milagrosa até sua unidade impressionante e poder transformador, as Escrituras oferecem uma base sólida para a fé e a vida. Se você ainda tem dúvidas ou está curioso para saber mais, lembre-se de que não está sozinho. Jesus prometeu ajuda divina para aqueles que buscam a verdade. Convidamos você a explorar a Bíblia por si mesmo e considerar as evidências apresentadas. E se você se sente chamado a iniciar um relacionamento com Deus, não hesite em fazer a oração que compartilhamos. Obrigado por assistir, e não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e comentar à vontade, para mais conteúdos inspiradores. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e até a próxima!